Olá, tudo bem? E aí, como é que está? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Estamos caminhando, estamos avançando, o nosso canal está subindo, graças aí à sua participação, você está compartilhando os nossos vídeos, né? E se você ainda não se inscreveu, faça-o logo, né? Nosso canal Relacionamento e Dicas com o Tadeu Batista está sempre aí, está crescendo, trazendo assuntos aí à baila que realmente é do interesse de todos. E hoje não poderia ser diferente. É um assunto que pode envolver alguém do seu círculo de amizades, pode envolver alguém da sua família e quem sabe você já passou por esta fase. Porque afinal de contas nós vamos falar de algo que alcança 350 milhões de pessoas no mundo todo, segundo os especialistas. Você sabe o que estamos falando? Depressão. Sim, é uma doença que infelizmente avança, é uma doença que infelizmente no Brasil tem a sua maior causa de suicídios. E segundo alguns cálculos, 33 pessoas se matam por dia vítimas das causas do suicídio. Então é um assunto sério, é um assunto que precisa aí da sua colaboração. Se vocês vê alguém aqui que se encaixa no que eu vou estar falando, inclusive fiz algumas anotações porque é um assunto técnico, embora a gente conheça, esteja próximo a nós, é um assunto técnico e merece um cuidado, um carinho melhor, uma sensibilidade melhor para mexer com ele. Vamos lá então? Vamos falar então sobre depressão, é o papo do nosso vídeo. Eu quero que você preste atenção, que você participe, compartilhe, pode ajudar muitas pessoas com toda certeza. Bom, primeiramente, a depressão, como muitos podem pensar, não atinge apenas o cérebro. Por quê? Porque pode desencadear algumas reações físicas. Olha o que eu anotei aqui. Pode causar problemas com as partes cardiovasculares, pode também as osteoarticulares, que são os ossos, né? E também diabetes mellitus e problemas com a tireoide. Inclusive, muita gente confunde o tireoidismo com diabetes. Nós devemos tomar muito cuidado, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Bom, mas quando a gente fala de depressão, quais são os sintomas que a gente pode identificar numa pessoa? Eu fiz alguns detalhes, são muitos sintomas, mas aqueles que você pode aí facilmente diagnosticar e então tomar uma atitude, conversar com a pessoa, encaminhar a pessoa a um profissional da área, lembrando que o psiquiatra é verdadeiramente o único profissional da área que pode dar um diagnóstico correto. Nem o psicólogo pode fazer isso. Verdadeiramente é apenas o psiquiatra que tem toda a bagagem, né, para fazer um diagnóstico preciso. Mas eu anotei algumas coisas aí, você fique atento. Por exemplo, a pessoa, bem, primeiro, não precisa nem falar, é triste, né? Uma tristeza que não tem mais fim. O depressivo tem uma tristeza que não tem mais fim. Tanto é que nós acabamos de ver aqui, leva-o ao suicídio, né? É uma coisa que nós devemos prestar muita atenção. E seguido do quê? Vontade de viver, não tem mais prazer nas coisas cotidianas que ele tinha vontade de fazer. É um baixo astral, nada dá certo, nada vai para frente, nada lhe traz alegria, nada lhe tira um sorriso, nada lhe dá uma vontade de fazer, de participar. Sentimentos de desesperança, o que significa isso? Ele não tem esperança em mais nada, ele não espera mais nada, a vida virou um beco, e um beco sem saída, não há mais solução. Choro, a pessoa chora muito, chora sem motivo, sem razão, começa a chorar, dá vontade, chora, sem porquê, nem mesmo ela sabe. Inquietação, algum outro sintoma é inquietação, a pessoa fica muito agitada, ela não para. E ela não sabe o que é, mas ela se move, se locomove o tempo todo, faz alguma coisa o tempo todo e sem um motivo aparente, sem algo aparente. Outro apresenta um cansaço exagerado, uma perda de energia, sem que ela tenha feito qualquer coisa física para que tenha esse resultado. Perda de interesse naquelas atividades gostosas, naqueles hobbies, aquelas atividades de lazer que ela gostava de fazer, gostava de praticar e de uma hora para outra aquilo lá perdeu todo o interesse, toda a vontade. A pessoa que tinha uma atividade intelectual, de uma hora para outra ela não quer mais estudar, ela perde a memória, não consegue mais se concentrar em nada que lê, em nada que está sendo explicado para ela. E outros se refugiam em dormir demais ou têm problemas em não dormir, um problema de insônia constante. Então, são alguns dados que a gente sempre deve levar em consideração quando é uma pessoa que sofre de depressão. Você identificou alguns desses dados aí?
uma pessoa próxima a você, uma pessoa da sua família, ou até mesmo você, entrando num desses dados aqui, muito cuidado. A diabetes, vamos voltar a frisar, é uma doença que mata, e mata uma média de 33 pessoas por dia. Então é uma doença séria, que deve ser tratada sério. Mas vejam bem, da maneira que muitos podem pensar, ela não é apenas a consequência de um desequilíbrio no cérebro, não é apenas uma atividade química no cérebro, mas também ela pode ser, e também por causa disso, lógico, não vamos depositar toda a nossa esperança em remédios, porque não terá o efeito que nós queríamos. E os especialistas, alguns estudiosos da área, acham que pode estar combinados fatores biológicos, ou seja, pai, mãe, filho, né? Psicológicos, né? Alguma coisa que não flui bem dentro da cabeça, alguma informação, e também sociais. O meio em que a pessoa vive pode desencadear fatores que levam à depressão. Então, muito cuidado, né? Você que tem filhos, os seus filhos estão no estudo de estudar, principalmente os adolescentes, né? Acontece alguma situação lá, ele não é bem recebido no grupo, questão de namoradinho, né? Uma questão de desentendimento até mesmo entre os professores, muito cuidado, isso pode levar a criança a se isolar, não querer participar mais, se achar uma pessoa antissociável, que não serve para nada, e isso pode desencadear a depressão. Então muito cuidado, pais e mães, nesse sentido, né? O esposo que trabalha, ou até mesmo a esposa, num ambiente muito competitivo, né? E ali ela está sofrendo uma pressão muito grande por resultados, e isso aí, e não alcançar o que se espera dele, se espera dela, pode estar levando também a uma consequência de depressão, né? Se refugia na droga, se refugia numa bebida, o tempo todo para escapar daquela situação do estresse do trabalho, e isso acaba desencadeando uma depressão. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, o psiquiatra já diagnosticou depressão? Olha, você que está ao lado de uma pessoa dessa, essa pessoa que convive na sua casa, ao seu lado, faça tomar o que o psiquiatra receitou. Porque os antidepressivos, que geralmente é o que ele vai indicar, não vicia. Então ele deve se medicar corretamente, no horário correto, a prescrição correta, seguir o que o profissional da área falou, porque os remédios não viciam e não trazem efeitos colaterais. E se tiver alguns efeitos colaterais pelos exames que o psiquiatra fez, ele saberá conduzir tudo corretamente para que tenha êxito o tratamento. Ok? Então, muito cuidado com isso. Levar muito a sério aquilo que o psiquiatra, em sua consulta, em seu diagnóstico, revelou. Ok? São coisas muito sérias que nós devemos prestar muita atenção, porque a depressão é uma doença que está se alastrando, principalmente entre os jovens. Eu estava ainda, por esses dias, conversando com uma pessoa, um amigo, uma pessoa do meu círculo de amizades, e enfaticamente essa pessoa me falou que 2 vizinhos, olha só, o vizinho de cima, da casa de cima, e o vizinho da casa de baixo, haviam tentado se suicidar. E ele soube, porque eram vizinhos, né? O pessoal comunicou para essa pessoa do meu círculo e depois me comunicou para mim. E é um assunto recorrente, né? Nós que convivemos com muitas pessoas, devemos estar muito atentos. Você que ouviu aqui o que eu falei aqui, muita atenção, porque não é fácil. É uma doença silenciosa, ela entra, ela se instala, e quando a pessoa vê, a pessoa já está tomada do desânimo, do descrédito, de uma tristeza tremenda, de uma falta de energia, de uma falta de ânimo, e fatalmente, muitas vezes, todos nós sabemos que essa pessoa, como único escape, ela vê apenas a morte, e ela consuma essa morte. Então devemos estar muito atentos aos sintomas, ao quadro clínico que leva à depressão, ok? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Será que a Bíblia trata da depressão? Será que a Bíblia não trata dessas coisas que permeiam a nossa vida, o nosso dia a dia? Será que a Bíblia trata apenas de assuntos de fé? A Bíblia trata de muitos assuntos. Eu poderia estar falando pelo menos 3 assuntos, mas eu deixei aqui bem destacado aqui o caso de Noemi. Noemi você conhece. Noemi, infelizmente, houve uma situação em que ela perdeu o seu esposo, perdeu os seus filhos e, naturalmente, ela achou que Deus havia deixado ela de lado,
que Deus não queria nada com ela, que Deus ali havia abandonado, e ela abandonou a vontade de viver. Como é um quadro clínico de um depressivo, de uma depressiva, ela perdeu a vontade, perdeu o ânimo de viver. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não é porque uma situação muito triste chegou até você, a perda de um filho, a perda do esposo, uma separação do casal, quem sabe a perda de um emprego nesses dias, nessa crise que estamos atravessando, né? Quem sabe isso daí pode vir a desencadear em você um quadro de depressão. Quem sabe um problema com o seu filho, um problema com a sua filha, né? Houve uma ruptura, não há mais comunicação entre pais e filhos, né? Quem sabe alguma coisa dessa natureza e o quadro depressivo se instala. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele pode curar o seu quadro de depressão. A Bíblia fala, busque a Deus, se achegue a Ele e Ele não fugirá de você. Ele não se esconderá de você. Muito pelo contrário. Ele vai abrir uma porta de escape, alguma coisa que venha de encontro à tua necessidade. E se a tua necessidade for aqui, como foi de Noemi, a Bíblia nos fala aqui que Noemi, através da nossa tão conhecida Ruth foi um instrumento de Deus para levar alegria novamente, esperança novamente, um sentido de viver novamente para a Noemi. E Noemi, então, nós sabemos, né? Noemi desenvolveu todo um outro ritmo de vida, Deus colocou todo um outro plano de vida e tudo aquilo que passou ficou para trás. E Noemi conheceu a alegria, a vontade de viver e sabia e aprendeu a saber novamente que havia um Deus, Criador no céu e na terra, capaz de tirar a depressão, uma tristeza, por mais profunda que seja, e colocar uma grande alegria, uma grande motivação de viver no coração e na vida da pessoa. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, se você conhece uma pessoa que está passando por um problema de depressão, se talvez seja até o seu caso, eu venho te dizer, Deus pode tirar essa depressão do teu coração, da tua mente, aliviar as tuas dores existenciais e fazer de você uma nova criatura. Tirar o fardo, tirar tudo aquilo que parece que está te cerceando a sua liberdade, tanto mental quanto física, e pode dar um novo sentido para a tua vida. Jesus Cristo falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Então creia em Jesus. Creia que Ele pode fazer. Creia que Ele pode visitar essa pessoa que está com problema aí na sua casa, que está com problema aí no seu círculo de amizades, quem sabe é no teu emprego. A tua colega está passando por esse problema. Quem sabe é o teu colega que está passando por esse problema. Avise-o, avise-a. Comunique, fala de Jesus Cristo para ele. Fala que Deus pode transformar o quadro da vida dele, transformar o quadro da vida dela e dar novas cores e fazer com que as coisas antigas passem, fiquem para trás e que coisas novas venham e alegrem essa pessoa. Esta é a mensagem que nós temos aqui no nosso canal Relacionamento e Dicas. Para você que conhece uma pessoa com quadro de depressão, ou até mesmo você que pode estar vivendo este quadro. Jesus, Ele pode te curar. Deus pode preencher o vazio do teu coração, o vazio da tua alma e fazer nova todas as coisas. Confie, creia e novos dias, novas alegrias, novas oportunidades surgirão e a depressão vai bater em retirada e a alegria voltará na tua vida, nos teus projetos e na tua caminhada. Fique com Deus, esta é a nossa dica e que Deus te abençoe. E se você ainda não se inscreveu, Relacionamento e Dicas Tadeu Batista. Fique com Deus. Até a próxima.